Meus queridos amigos, hoje venho diante de vocês com uma mensagem que pesa em meu coração. Uma mensagem de verdade, uma mensagem de urgência. A batalha que enfrentamos não é de carne e osso, mas de espíritos, forças invisíveis que agem nas sombras, destruindo famílias, rompendo amizades e envenenando os corações daqueles que amamos. Alguns de vocês já sentiram isso. Vocês viram isso em um amigo que antes era cheio de luz, mas agora caminha na escuridão. Vocês testemunharam isso em um membro da família cujo amor esfriou, cuja bondade foi substituída por crueldade, cuja fé foi afogada pelo engano. Vocês se perguntam o que aconteceu? Por que eles agem assim? É apenas a vida? São apenas circunstâncias? Ou há algo mais profundo em ação? A verdade é que o inimigo não vem com chifres e um tridente. Não. Ele se move em sussurros, em manipulações, em correntes invisíveis que prendem os corações daqueles ao nosso redor. Ele trabalha por meio do engano, da divisão, da dúvida. Se não aprendermos a reconhecer seus esquemas, corremos o risco de ficarmos cegos para as forças que buscam nos destruir. Hoje, quero mostrar a vocês como abrir os olhos, como discernir o espírito por trás das palavras, as intenções por trás das ações, e a guerra oculta que ruge por trás dos sorrisos e rostos familiares. Meus amigos, não basta ver com os olhos da carne, precisamos ver com os olhos do espírito. Agora permitam-me compartilhar com vocês os sinais, os avisos, os marcadores inegáveis de quando essa escuridão está agindo nos mais próximos de nós. Escutem com atenção, porque o que estou prestes a dizer pode salvar seus relacionamentos, sua fé e até mesmo sua alma. Aqui estão os sinais inegáveis, os marcadores da decepção espiritual. Preciso que vocês ouçam isso com o coração aberto. Se alguma vez sentiram que algo não estava certo, prestem atenção a esses sinais. Chega um momento em que você olha para alguém que ama, um amigo, um familiar, alguém com quem caminhou por anos, e percebe que algo mudou. O calor nos olhos deles diminuiu. Suas palavras, antes cheias de bondade e verdade, agora carregam uma aspereza, uma amargura que não existia antes. As coisas pelas quais eles antes lutavam, moralidade, honestidade e integridade, parecem ter se desvanecido em algo irreconhecível. Você se pergunta o que aconteceu. Pergunta a si mesmo: onde está a pessoa que eu conhecia? Isso, meus queridos amigos, é um dos primeiros e mais perigosos sinais de influência demoníaca, uma mudança no caráter e na moralidade. O inimigo não ataca de uma vez. Ele é sutil, enganador e paciente. Ele planta pequenas sementes de compromisso, pequenas mudanças que parecem insignificantes no início. Talvez eles comecem a justificar o pecado, a racionalizar coisas que antes consideravam erradas. Talvez comecem a flertar com a escuridão, experimentando ações ou comportamentos que antes condenavam. Isso acontece gradualmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento que entorpece a consciência com o tempo. No início, pode parecer que eles estão apenas mudando ou passando por uma fase. Mas cuidado! Quando uma pessoa começa a se afastar do que é justo, quando sua bússola moral começa a mudar, sem convicção ou remorso, algo mais profundo está em ação. A Bíblia nos diz, em João 10, versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma das primeiras coisas que o inimigo busca roubar é a integridade de uma pessoa, seu senso de certo e errado. Você pode notar que eles não sentem mais culpa por coisas que antes os incomodavam. Mentiras saem mais facilmente. O engano se torna algo natural. A pureza que antes valorizavam agora é ridicularizada, descartada como algo ultrapassado ou restritivo.
Eles começam a se cercar de pessoas que alimentam essa mudança, que encorajam o deslize para a escuridão. Antes que percebam, a pessoa que você conhecia, sua bondade, sua honestidade, seu amor, foi substituída por alguém quase irreconhecível. A parte mais perigosa dessa transformação é que ela é frequentemente mascarada como liberdade. O inimigo sussurra que eles estão se encontrando, que estão se libertando de velhas limitações, que estão vivendo sua verdade. Mas, na realidade, eles estão caminhando para correntes que se apertam ao redor de sua alma, tornando cada vez mais difícil para eles voltar atrás. Se você vir isso acontecendo com alguém que ama, não fique em silêncio. Não feche os olhos e espere que eles voltem por conta própria. Ore por eles. Fale a verdade, mesmo que eles resistam. Permaneça firme no amor, mesmo quando eles o afastarem. O momento em que você reconhece essa mudança é o momento em que você é chamado a interceder por eles. A batalha pela alma deles é real. E às vezes, a única coisa que está entre eles e a destruição completa é alguém que se recusa a desistir deles. Não há arma mais destrutiva para relacionamentos, famílias e até comunidades inteiras do que a divisão e o conflito. É a ferramenta que o inimigo usa desde o início, sussurrando mentiras, semeando discórdia e virando corações uns contra os outros. Se você quer saber onde a escuridão está agindo, procure por conflitos constantes, relacionamentos rompidos, discussões amargas e uma tensão inabalável, que parece envenenar cada interação. Você pode notar isso em um amigo que antes era pacífico, mas agora parece prosperar em criar confusão. Eles falavam com bondade, mas agora suas palavras são afiadas, destinadas a ferir em vez de curar. Eles fofocam livremente, distorcendo a verdade para se adequar à sua própria agenda, plantando sementes de dúvida e desconfiança nos corações daqueles ao seu redor. De repente, amigos que antes estavam juntos agora estão em conflito. Famílias que eram unidas começam a se desfazer. Um espírito de divisão trabalha por meio de acusações, sutis no início, depois mais agressivas. Ele convence as pessoas a verem o pior umas nas outras, a se apegarem a mágoas do passado, a construírem muros em vez de pontes. Você pode ouvir frases como: "Você ouviu o que eles disseram sobre você?" Ou "Você não pode confiar neles." Uma vez que essas sementes são plantadas, se não forem arrancadas pela verdade e pelo amor, elas crescerão em destruição total. O inimigo sabe, como Jesus disse em Marcos 3, versículo 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Ele sabe que, se puder virar irmão contra irmão, irmã contra irmã, amigo contra amigo, já venceu metade da batalha. Uma vez que a divisão se instala, ela convida o caos. Você verá pessoas se ofenderem facilmente, sempre presumindo o pior, relutantes em perdoar. Elas segurarão rancores como troféus, sem vontade de soltá-los, alimentando a amargura dentro delas. O que é realmente perigoso é que aqueles sob a influência desse espírito raramente o reconhecem. Eles acreditam que estão justificados em sua raiva, acreditam que estão defendendo a verdade, o que é certo. O inimigo os cega para o fato de que suas próprias ações estão causando destruição. A menos que seus olhos sejam abertos, eles continuarão por um caminho que os deixa isolados, cercados por relacionamentos rompidos e pontes queimadas. Se você notar esse espírito em ação, não o ignore. Confronte-o, não com raiva, mas com amor e verdade. Recuse-se a participar de fofocas. Seja a voz que acalma a tempestade em vez de alimentá-la. Fale paz onde outros estão falando divisão. Acima de tudo, ore. Porque quando uma pessoa está presa nesse ciclo, somente Deus pode quebrar as correntes. Lembre-se disto.
O maior medo do inimigo é a unidade. Ele sabe que quando as pessoas se unem na verdade e no amor, seu poder é quebrado. Então, se você vir a divisão se aproximando, resista a ela. Seja o pacificador, seja a ponte, porque onde o amor e a verdade prevalecem, a escuridão não tem onde se esconder. Um dos sinais mais claros de que uma influência demoníaca está agindo na vida de alguém é um ódio inexplicável pela verdade. É uma resistência profunda, às vezes sutil, às vezes abertamente violenta, contra qualquer coisa que carregue a luz de Deus. Você pode já ter visto isso antes. Uma pessoa que antes respeitava a palavra de Deus, agora zomba dela. Alguém que antes buscava sabedoria, agora rejeita a correção com raiva. Um coração que antes estava aberto ao amor e à justiça, agora está fechado, endurecido e hostil a qualquer coisa que desafie sua nova maneira de pensar. No início, pode parecer que eles estão apenas questionando as coisas, tentando encontrar seu próprio caminho. Mas ouça com atenção. Há uma diferença entre buscar entendimento e rejeitar a verdade completamente. Você ouvirá isso em suas palavras. Eles começam a distorcer o que é bom e chamá-lo de mal. Eles afirmam que a verdade é relativa, que certo e errado são apenas construções sociais, que a palavra de Deus é ultrapassada e opressiva. O que antes era sagrado para eles, agora se torna objeto de sua zombaria. Esse ódio pela verdade frequentemente se transforma em um ataque contra aqueles que ainda se apegam a ela. Você pode notar que eles ficam irritados quando você fala sobre fé. Eles reviram os olhos para a oração. Ficam com raiva quando confrontados com as Escrituras, mesmo que sejam compartilhadas com amor. Eles acusam aqueles que falam a verdade de serem julgadores, de mente fechada ou intolerantes. Não é apenas que eles discordam, eles a desprezam. Por que isso acontece? Porque a verdade expõe a escuridão. E quando uma pessoa permitiu que a escuridão criasse raízes em sua vida, a verdade parece uma ameaça. Não é simplesmente uma rejeição intelectual, é uma batalha espiritual. O inimigo fará tudo ao seu alcance para convencer uma pessoa de que a verdade é seu inimigo. Ele encherá suas mentes com mentiras. Mentiras que dizem que eles não precisam de Deus, que o pecado não tem consequências, que eles são livres para fazer o que quiserem, mas isso não é liberdade, é engano em sua forma mais pura. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, a Bíblia nos adverte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para os mitos. Essa rejeição da verdade frequentemente vem com um coração endurecido. Você notará que eles não sentem mais convicção por coisas que antes os incomodavam. Sua consciência foi entorpecida. Eles vivem como se não houvesse responsabilidade, padrão mais alto ou julgamento por vir. Deixe-me dizer, meus amigos, que esse é um lugar perigoso para se estar, porque quando uma pessoa não vê mais a necessidade da verdade, ela já começou a cair mais fundo na armadilha do inimigo. Então, o que você pode fazer? Ore por eles. Não discuta com eles, porque a batalha deles não é com você, é com Deus. Continue a falar a verdade, mas faça isso com amor. Seja paciente, porque às vezes as sementes que você planta levarão tempo para crescer. Acima de tudo, não deixe que a rejeição deles o desencoraje, porque não importa o quão longe alguém fuja da verdade, não importa o quanto resistam, a luz de Deus é sempre maior do que a escuridão que tenta consumi-los. Há algo profundamente inquietante em assistir o coração de uma pessoa esfriar. Você vê isso nos olhos deles, na maneira como falam, na forma como tratam os outros. Uma pessoa que antes era cheia de amor e bondade,
agora parece distante, indiferente e endurecida. Suas palavras carecem de calor, suas ações carecem de compaixão. E não importa o quanto você tente se aproximar, parece haver um muro invisível entre eles e o mundo ao seu redor. Isso, meus amigos, não é apenas uma mudança de personalidade ou uma resposta às dificuldades da vida. É frequentemente um sinal de algo muito mais sinistro, uma batalha espiritual acontecendo dentro deles. Uma das maiores armas que o inimigo usa é a erosão lenta do amor. Porque quando o amor desvanece, a própria essência de Deus, dentro de uma pessoa, começa a desaparecer. Você pode notar que eles não demonstram mais preocupação pelos outros como antes. Onde antes havia um coração que se partia pelos que sofriam, agora há apatia. Eles costumavam ser generosos, dispostos a ajudar, mas agora são egoístas, cuidando apenas de si mesmos. Quando alguém está sofrendo, em vez de se sentirem movidos a ajudar, eles são indiferentes. Eles veem dor, mas não se importam. Ouvem gritos por ajuda, mas não sentem nada. Quando o amor é substituído pela frieza, a escuridão nunca está muito longe, porque o amor é o que nos mantém conectados a Deus e uns aos outros. É o que nos leva a perdoar, a mostrar misericórdia, a estender graça. Mas quando uma pessoa perde isso, ela começa a justificar a crueldade. Eles não veem nada de errado em machucar os outros. Suas palavras se tornam cortantes, destinadas a ferir em vez de curar. Eles manipulam, enganam e usam os outros para seu próprio benefício sem pensar duas vezes. Essa perda de compaixão frequentemente vem com orgulho. Eles começam a ver os outros como inferiores. Param de valorizar relacionamentos, tratando as pessoas como descartáveis. Seu coração se torna endurecido, incapaz de sentir culpa ou convicção. A parte mais assustadora? Eles nem percebem isso. Para eles, é simplesmente quem são agora. Eles se convenceram de que emoções os tornam fracos, que se importar é inútil, que o amor não passa de uma mentira. Mas a verdade é que eles não estão livres, estão presos. Uma pessoa sem amor é uma pessoa em cativeiro. Não importa o quão forte pareça por fora, porque sem amor não há alegria. Sem amor não há verdadeira paz. Sem amor há apenas vazio. Um vácuo que nenhuma quantidade de sucesso, poder ou prazer pode preencher. Então, o que fazemos quando vemos isso em alguém? Oramos. Amamos eles, mesmo quando nos afastam. Lembramos a eles por meio de nossas ações e palavras que o amor não é fraqueza, é poder. O momento em que eles abrem o coração novamente, mesmo que só um pouco, é o momento em que Deus pode entrar e começar o trabalho de restauração. A escuridão não pode permanecer onde o amor persiste, e nenhum coração está tão perdido que o poder do amor de Deus não possa alcançá-lo. Um dos sinais mais alarmantes de que uma pessoa está sob influência demoníaca é uma crescente atração pela escuridão. Não acontece de uma vez. Começa sutilmente, com pequenos compromissos, curiosidades aparentemente inofensivas ou uma fascinação inexplicável por coisas que glorificam o mal. Mas com o tempo, cresce em algo muito mais perigoso. Um abraço total da escuridão que muda não apenas o que eles fazem, mas quem eles são. Você pode notar uma mudança em seus interesses. Eles antes encontravam alegria em coisas que eram edificantes e boas, mas agora são atraídos pelo macabro, pelo distorcido, pelo perturbador. Eles se tornam obcecados por coisas que promovem medo, violência ou destruição. Pode ser o entretenimento que consomem, filmes, músicas, livros cheios de temas sombrios, celebrando o caos, a rebelião e a maldade. Pode ser uma curiosidade crescente sobre práticas ocultas, cartas de tarô, astrologia, bruxaria ou rituais que prometem poder e controle. O que antes os deixava desconfortáveis, agora
os excita. Aqui está onde o verdadeiro perigo começa. A escuridão não apenas entretém, ela consome. O que começa como curiosidade se transforma em uma maneira de pensar. Eles começam a justificar o pecado, convencendo-se de que não há certo ou errado de verdade. Eles abraçam a rebelião, rejeitando a autoridade, a verdade, Deus. Eles zombam daqueles que caminham na luz, vendo-os como fracos, ingênuos ou controlados. À medida que sua atração pela escuridão cresce, seu coração começa a mudar. Um dos sinais mais claros dessa transformação é sua atitude em relação à pureza. Uma pessoa consumida pela escuridão começará a rejeitar qualquer coisa que seja santa, justa ou boa. Eles podem rir da ideia dos mandamentos de Deus, podem desprezar a oração, vendo-a como inútil, podem até se tornar hostis com aqueles que tentam avisá-los. Isso acontece porque escuridão e luz não podem coexistir. Quando uma pessoa permite que a escuridão entre em sua vida, ela ou se arrependerá e voltará para a luz, ou a rejeitará completamente porque ela expõe a verdade que eles não querem enfrentar. Quando uma pessoa convida voluntariamente a escuridão para sua vida, ela está abrindo portas espirituais que nunca deveriam ser abertas. Eles estão permitindo que forças além de sua compreensão tomem conta. Podem começar a sentir mais raiva, mais depressão, mais inquietação. Podem sentir um vazio crescente, uma fome que nada parece satisfazer. E ainda assim, em vez de se voltarem para Deus, eles mergulham mais fundo nas coisas que os estão destruindo. Então, o que você faz se vir isso acontecendo? Ore fervorosamente. Não lute com eles por argumentos, lute por eles no espírito. Permaneça firme na verdade, recusando-se a ceder, recusando-se a deixar que a escuridão deles o puxe para baixo. Acima de tudo, lembre-os. Não importa o quão longe tenham ido, não importa o quão presos estejam na escuridão, a luz de Deus é mais forte. A redenção é sempre possível, mas eles devem escolhê-la antes que seja tarde demais. Meus amigos, o inimigo é sutil, mas seus sinais são claros. Ele trabalha por meio do engano, da divisão, da rebelião e da lenta erosão do amor e da verdade. Se você viu essas coisas em alguém que ama, ou até em si mesmo, não as ignore. Essa é uma batalha espiritual, e a única maneira de combater a escuridão é com luz. Ore, permaneça firme, e nunca pare de acreditar que o poder de Deus é maior do que qualquer força do mal. Nenhum coração está tão perdido, nenhuma alma está além da redenção. No momento em que nos voltamos para Deus, Ele está lá, pronto para restaurar, pronto para curar, pronto para trazer os perdidos de volta para casa. Após ouvir este sermão poderoso sobre a decepção espiritual, meu coração foi profundamente tocado pela mensagem urgente e verdadeira que ele carrega. A maneira como ele descreve as sutis armadilhas do inimigo, trabalhando por meio de mudanças graduais no caráter, divisões em relacionamentos, rejeição da verdade, frieza no coração e atração pela escuridão. Ressoa como um alerta para todos nós que vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações. No contexto brasileiro, onde a família, a comunidade e a fé são pilares culturais, essa mensagem é ainda mais relevante. Frequentemente vemos pessoas próximas mudarem, se afastarem dos valores que antes defendiam, ou se perderem em conflitos que destroem laços preciosos. O sermão me fez refletir sobre como, em nossa cultura calorosa e acolhedora, podemos ser vulneráveis a essas influências espirituais se não estivermos vigilantes. A imagem de alguém que amamos, cujo coração esfria ou cuja luz se apaga, é dolorosamente familiar, especialmente em um país onde as relações humanas são tão valorizadas. A grande lição que tiro disso
é a importância de permanecer conectado a Deus e aos outros por meio do amor, da verdade e da oração. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, seja nas celebrações religiosas ou nas conversas do dia a dia, somos chamados a ser luz em meio à escuridão. Aplico isso na minha vida ao me comprometer a observar com mais atenção os sinais de mudança nas pessoas ao meu redor, não para julgar, mas para interceder com amor. Quando vejo um amigo se afastando ou uma discussão dividindo a família, escolho ser a voz da paz, como o sermão sugere, em vez de alimentar o conflito. Além disso, aprendi que orar fervorosamente por aqueles que amo é uma arma poderosa, especialmente quando sinto que estão se perdendo. No nosso dia a dia, isso significa reservar tempo para ouvir, apoiar e, quando necessário, falar a verdade com carinho, mesmo que seja difícil. Outra lição prática é cultivar a unidade, tão valorizada em nossa cultura brasileira, seja nas festas de bairro, nas rodas de samba ou nos encontros familiares. O sermão me lembra que o inimigo teme a união. Então, decidi investir em fortalecer meus relacionamentos, perdoar rapidamente e evitar fofocas que dividem. Por fim, a mensagem sobre rejeitar a escuridão me inspira a escolher cuidadosamente o que consumo, músicas, filmes, conversas, para proteger meu coração e manter minha fé firme. Em um país vibrante como o Brasil, onde a cultura é rica, mas também cheia de influências, isso exige discernimento. Se esta mensagem tocou seu coração, como tocou o meu, não guarde isso só para você. Clique no botão de like para apoiar essa palavra poderosa, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam despertadas para essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora como esta. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando como este sermão impactou você ou como você planeja aplicar essas lições na sua vida. Juntos, vamos espalhar a luz e fortalecer nossa fé.